Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A palestra hoje talvez seja um tema um pouco diferente do que vocês têm acompanhado na escola de verão. Não só porque a gente vai falar um pouco de nanotecnologia, mas de certa forma a gente já falou de nanotecnologia. Alguns tiveram a oportunidade de acompanhar o minicurso de nanotecnologia computacional na semana passada. Mas é porque agora a gente vai falar um pouquinho de hardware, né? Acho que na grande parte dos cursos vocês estão vendo mais software. Então vamos falar um pouquinho de hardware, mas uma coisa bem nova, para dar ideias novas de coisas que podem acontecer. Então, bom, para quem não me conhece, né, quem não me encontrou ainda aqui pela escola, estou sempre aí, né? Meu nome é Omar. E dei um minicurso, como eu disse para vocês na semana passada, sobre nanotecnologia computacional. Então alguns de vocês já me encontraram aqui, já participaram comigo aqui no curso semana passada. Bom, essa palestra de hoje eu vou seguir esse sumário aqui. Nós vamos começar fazendo uma introdução e uma motivação ao tema da palestra. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre nanotecnologia, falar um pouquinho mais o que é nanotecnologia, dar alguns exemplos, algumas coisas nesse sentido. E depois sim a gente vem para nanotecnologia na computação, que seria a nanocomputação, ok? E finalmente nós encerramos com a conclusão. Eu só vou pedir desculpas aos alunos que assistiram ao minicurso na semana passada. Talvez essas duas primeiras partes aqui sejam um pouco repetitivas daquilo que a gente já viu. Só que é repetitivo, mas resumido, né? Porque no minicurso a gente tinha mais tempo, a gente tinha 6 horas, então a gente discutiu um pouco mais sobre isso. Hoje a gente vai falar mais rápido sobre essa parte aqui e, obviamente, a gente vai dar um pouco mais de introdução na parte do hardware da coisa, ok? Antes a gente estava falando mais na parte de software no minicurso. Bom, então começando aqui pela introdução e pela motivação do curso. Começando a motivação, né, usando esse trecho aqui do Richard Smiley, que ele disse que tudo que nós vemos ao nosso redor, né, tudo que nós vimos é feito de átomos, tudo que nós conhecemos é feito de átomos, né, que são os blocos construtores da matéria. Bom, e aí ele cita vários exemplos: a madeira, o cobre, o ar que nós respiramos, a parede, a cadeira onde vocês estão sentados, inclusive nós, somos feitos de átomos. O que muda um material para o outro é a maneira, principalmente a maneira como esses átomos estão arranjados, né? Então, se eu souber como arranjar os átomos de forma apropriada, eu poderia montar alguma coisa que eu conhecesse, né? Por exemplo, se eu quero montar uma cadeira tal como essas que vocês estão sentados, né? Vocês estão aqui assistindo e quem vai estar assistindo depois pelo vídeo vai estar sentado provavelmente numa cadeira em frente ao computador. Ali tem um amontoado de átomos bem arranjados, são muitos átomos ali, né? Uma cadeira tem muitos átomos. Se eu pudesse pegar átomo a átomo e começar a construir como se fosse um Lego, eu poderia criar aquela cadeira, certo? E eu poderia pensar até coisas melhores, eu poderia criar cadeiras que tivessem propriedades que as cadeiras convencionais não tenham, né? Eu poderia dar um jeito da cadeira mudar de cor quando eu quisesse, podia pensar em a cadeira aquecer ou esfriar de acordo com a temperatura. Posso tentar fazer propriedades diferenciadas. Bom, então o que ele quis chamar a atenção é exatamente isso. Tudo é feito de átomos. Os átomos nós os conhecemos. Se a gente olhar para a tabela periódica, nós conhecemos lá os elementos químicos que constroem a matéria, né? E aí ele falou que essa palestra ele fez no final do século passado, né, não faz muito tempo assim, alguns poucos anos atrás. Ele fala que toda a evolução do século XX, né, o desenvolvimento dos computadores, a revolução da eletrônica, a evolução da medicina e tudo mais, não vai ser nada
se comparado quando nós tivermos a habilidade, a possibilidade de ter a habilidade de construir materiais a partir da manipulação atômica e molecular, né? A partir do momento que nós pudéssemos trabalhar com átomos e moléculas, nós chegaríamos a um avanço extraordinário, né? E esse avanço extraordinário poderia, muito provavelmente, modificar tudo aquilo que a gente conhece, ok? Inclusive na parte social e econômica, porque as coisas mudariam completamente. Bom, então, vamos dizer aqui um bordão para a palestra pode ser, né? Tamanho é documento. E nesse caso nosso aqui, num primeiro momento, quanto menor, melhor. Obviamente que com certas limitações. E óbvio que nem sempre o que é menor, melhor. A gente também quer trabalhar com coisas pequenas, criar dispositivos pequenos, para que esses dispositivos nos leve a ter conforto na nossa escala, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da cadeira agora. Não adianta nada eu trabalhar átomo a átomo e começar a fazer um monte de robozinhos que eu não enxergo, né? Esses robozinhos têm que me dar propriedades e benefícios na escala na qual eu estou acostumado. Eu posso pegar átomo a átomo e construir uma cadeira. Eu quero construir uma cadeira confortável, nova, com propriedades diferentes, certo? Eu não quero simplesmente fazer uma cadeira pequenininha porque eu não vou sentar nessa cadeira. Não vai me ser útil, ok? Bom, então o que é nano? O que é nano? Bom, esse prefixo nano vem do grego antigo e significa não, né? Ele também é um prefixo que indica uma unidade de medida. Um nano é normalmente 1/bilionésimo de alguma unidade de medida. Então, 1 nanômetro é 1/bilionésimo de 1 metro. É como se a gente tivesse pegado 1 metro, mais ou menos desse tamanho, e dividisse esse metro em 1 bilhão de pedacinhos. Então, é um tamanho muito pequeno, né? E é a escala do 10 a menos 9 do metro, ok? Então, se eu tiver 1 nanosegundo, é 10 a menos 9 do segundo e assim por diante. Bom, então, o prefixo nano nada mais é do que uma dimensão, né? Ele dá uma ideia de dimensão, nada muito diferente disso. A natureza já trabalha com essa dimensão há um bom tempo, né? Ela muito provavelmente começou trabalhando nessa dimensão e depois foi crescendo. Então, aqui eu trouxe alguma imagem que a gente pode ver algumas coisas que a natureza monta nas diversas escalas. Desde a escala na qual a gente está acostumado, ali com uma formiga, no qual a gente vê, a gente interage, até as escalas nanométricas. Então a gente começa ali com a formiga, depois vai passando para materiais menores, um fio de cabelo que está ali, ó, de 60 a 120 micras de diâmetro, bem pequenininho, as células de glóbulo vermelho, uma molécula do ATP, molécula de ATP, né, que tem alguns nanômetros de diâmetro, e essa molécula de ATP é a molécula que faz o nosso corpo ter energia, né, o gerador de energia do nosso corpo. E a gente vai descendo mais até a gente chegar aqui, por exemplo, no DNA, que tem aqui também alguns pouquíssimos nanômetros de diâmetro. Então a natureza, obviamente, já vem trabalhando com isso há muito tempo e explora essas propriedades do mundo nanométrico para que as coisas funcionem bem em diversas escalas, que a natureza trabalha em diversas escalas, não é isso? Bom, então, por exemplo, o DNA, que tem ali poucos nanômetros de diâmetro, ele codifica toda a nossa informação, né? Tem todo o nosso código da nossa vida. E ele está lá nas escalas pequenininhas e faz com que a gente funcione de maneira correta e adequada na escala na qual nós estamos acostumados, na escala na qual nós estamos vivendo aqui, nós estamos nos interagindo, certo? Ok? Bom, só que para a natureza as coisas de certa forma são fáceis. A natureza tem uma quantidade imensa de recursos disponíveis, né? E também tem uma quantidade de tempo imenso disponível. Nós não temos isso, nós temos pouco tempo e poucos recursos. Então, para a gente fica difícil trabalhar fora da escala aquela a qual nós estamos acostumados e na qual nós conseguimos interagir, né? Se eu pedir para vocês construírem algum objeto, é óbvio que fica fácil vocês construírem esse objeto na escala na qual nós estamos acostumados. É isso que vocês vão fazer, vocês não vão pensar numa coisa diferente, né? Vocês não vão construir nem coisas imensas, do tamanho de um planeta, está totalmente fora da sua escala, e também não vai construir coisas muito pequenininhas, ok? Só que, se eu não construo coisas pequenas, então eu não chego lá na escala nanométrica, na micrométrica e assim por diante. Felizmente, hoje, nós temos condições e ferramentas para construir objetos que sejam diferentes
com propriedades aprimoradas daqueles os quais nós conhecemos, que nos dá um monte de grandes inovações, ok? Então, para a natureza tudo é muito fácil, mas e para o ser humano? Bom, vamos dar uma olhada aqui no que o ser humano pode construir, também pensando nas escalas e comparando com essas escalas aqui das coisas naturais. Então, começando lá da formiga até chegando na molécula de DNA. Bom, felizmente nós temos um mundo aqui e já somos capazes de fazer muitas coisas. Por exemplo, nós começamos aqui com a cabeça de alfinete, mais ou menos da mesma escala de uma formiga, certo? Vocês conseguem ver uma cabeça de alfinete, ok? Até porque foi construído pelo homem ali para ser usado na nossa escala. Bom, descendo um pouco na escala, já aqui na escala micrométrica, nós temos aqui os MEMS, os Microelectromechanic Systems, né, os sistemas microeletrônicos, ok? Na escala micrométrica. O que a gente tem aqui? Se vocês olharem com detalhe, não sei se vocês, principalmente o pessoal do fundo, está conseguindo enxergar bem, nós temos aqui umas engrenagenzinhas, como se fossem engrenagens de motores, só que na escala micrométrica, né? Aqui de 10 a 100 micra mais ou menos. O que é difícil, nós não conseguimos enxergar, precisamos de microscópios e outras ferramentas. E também é difícil de construir, mas temos ferramentas que nos possibilitam essa criação. Bom, se a gente for descendo aqui, a gente tem um aglomerado de moléculas formando aqui uma estrutura cilíndrica, né? Um monte de molécula que se montou aqui. Aqui vocês estão vendo, com certeza, um fundo azul com 4 pedacinhos amarelos, onde esses pedaços amarelos são contatos de ouro, que o nosso computador tem aqui, contatos de ouro e tudo mais. Bom, o que vocês não estão vendo, né? Aqui a escala aqui está grande, o que vocês não estão vendo é que está apontado aqui por essa setinha e que está ligando um contato de ouro com o outro e o outro contato de ouro com o outro aqui, que são os nanotubos de carbono. Esses nanotubos de carbono tem aqui está falando 1,3 nanômetros, mas pode ter um pouco mais, né? Então são estruturas extremamente pequenas, são na ordem de grandeza ali do DNA, ok? Esses nanotubos de carbono, eles são materiais, a gente vai falar um pouco mais deles lá para frente, mas eles têm propriedades eletrônicas bem interessantes. Eles podem ser tantos materiais semicondutores, como também podem ser materiais metálicos, né? Então, por exemplo, se eu ligo um nanotubo metálico aqui entre 2 contatos, eu consigo fazer uma condução de corrente elétrica como se fosse um fio muito fino, né? Um fio muito fino e muito eficiente, onde os elétrons percorrem, né? Com facilidade, ok? Bom, e aqui por último, nessa última imagem aqui, que é uma imagem também muito interessante, está muito pequeno, talvez vocês não consigam ver direito, mas vocês podem ver aqui que nesse primeiro quadrante tem alguma estrutura maior aqui, vários pontinhos. Conseguem enxergar isso? Já no segundo quadrante aqui, essa estrutura já começa a ter um semicírculo e vários pontinhos. No terceiro já tem quase um círculo, com alguns pontinhos soltos aqui. E no quarto e último, nós temos todos os pontinhos ali formando um círculo perfeito. Ok? O que é essa imagem? Essa imagem são alguns átomos, esses pontinhos que vocês estão vendo são átomos esparramados na superfície de material. E essa estrutura, cada uma dessas imagens é o passo a passo da construção dessa estrutura cilíndrica aqui, né, dessa esfera. E esse círculo foi construído através da manipulação de átomo por átomo, né? Então, com uma ferramenta específica, foram pegando átomo por átomo, colocando na posição desejada e eles formaram ali então uma estrutura. Bom, é óbvio que isso aqui e toda a tecnologia que nós temos hoje não chega nem perto daquilo que a gente viu lá naquela primeira frase lá do Smiley, que fala quando nós podemos começar a construir as estruturas átomo por átomo, construindo estruturas grandes, maiores, tudo bem. A gente não chega nesse ponto ainda, mas pelo menos algumas coisinhas simples nós já conseguimos fazer. E nessa escala de grandeza na qual eles falaram lá, ok? No qual ele falou. Bom, vamos definir aqui então nanociência e nanotecnologia para vocês que talvez não estejam muito acostumados com essas palavras. Nanociência. Nanociência é o estudo dos fenômenos e da manipulação dos materiais na escala atômica, molecular e macromolecular,
onde as propriedades são diferentes dos de grande escala. Então, eu estudar esses materiais na escala nanométrica que possuem propriedades distintas dos materiais na escala maior, ok? E o que é então a nanotecnologia? Bom, tecnologia está diretamente relacionado ao desenvolvimento de aplicação, produtos, né? Inovação. A nanociência é o estudo. A nanotecnologia já é a aplicação, ou seja, o projeto, caracterização, produção e aplicação de estruturas, equipamentos e sistemas através do controle da forma e tamanho em escala nanométrica, ok? Então nós temos aí a nanociência que estuda os materiais e a nanotecnologia que desenvolve o projeto, que desenvolve as aplicações e que utiliza das propriedades desses materiais para criar aplicações inovadoras, ok? Bom, por que a nanotecnologia está tão na moda, né? Por que a gente vai falar tanto de nanotecnologia? Por que será que ela é tão importante? Bom, ela é importante porque, tal como a gente está falando desde lá do começo, se a gente pensar nas possibilidades que a gente pode construir com coisas pequenas, ela pode mudar a natureza de quase tudo aquilo que já foi realizado e construído pelos seres humanos, ok? E por que isso acontece? Porque ela tem diversas propriedades distintas. Por exemplo, nessa escala nanométrica, os efeitos quânticos começam a predominar. Os efeitos da física clássica, aos quais nós estamos mais acostumados, eles deixam de existir, né? E funciona de acordo com os princípios da mecânica quântica, lá embaixo. E com essa mudança de paradigma, muda também as propriedades de muitos desses materiais, ok? Bom, esses materiais, na escala nanométrica, também apresentam, de certa forma, uma organização sistêmica, né? Eles se arranjam, se automontam, se estruturam de acordo com as possibilidades e condições que a gente der a eles, ok? Então, sabendo lidar com esses materiais, eu posso aproveitá-los para usar dessa automontagem e construir dispositivos de maneira mais fácil, sem precisar pegar material por material e colocar onde eu quero, simplesmente dando condições para que eles sozinhos se ajustem, ok? Essa é uma vantagem muito grande, porque eu consigo construir coisas sem precisar montá-las, né, de certa forma. Os nanotubos são um bom exemplo disso. Como se constrói o nanotubo de carbono, como se sintetiza o nanotubo de carbono. Eu não vou lá e pego, ainda não consigo fazer isso, não sei se um dia conseguiremos, pegar cada átomo de carbono, botar na posição e falar para ele, fica quietinho aí que eu vou colocar outro, segura aí. Isso não vai acontecer. Se a situação não estiver estável, aquilo vai se desmanchar, ok? E outra coisa, as coisas nessa escala elas têm uma tendência a se grudarem muito fácil. Então vai ser muito difícil manipular as coisas nessa escala. Mas eu dou condições, jogo alguns gases, aqueço alguns materiais, mantenho uma determinada pressão, vou aprendendo ao longo do tempo e esses nanotubos vão se autoformando, dadas as condições que eu dou a eles, ok? Então, se eu cada vez mais conhecer essas condições e cada vez mais controlar essas condições, cada vez mais eu vou ter aqueles materiais que eu quero. Eu construo os nanotubos, dos nanotubos eu já começo a construir outras coisas e preparar outras aplicações, ok? Bom, esses materiais na escala nanométrica também apresentam uma área de superfície muito grande. O que é a área de superfície? É a porcentagem de átomos que existe na superfície de um material. Quando nós pegamos qualquer material, por exemplo, essa caneta, a grande maioria dos átomos dessa caneta, imagina que essa caneta fosse um bastão maciço, um bastão de ferro. A grande maioria dos átomos se encontram no interior desse material, concordam? Certo? Pouquíssimos estão na superfície. Agora, se ao invés de eu usar um bastão de ferro desse tamanho, construir vários bastõezinhos de ferro, com as mesmas relações diâmetro-comprimento, ok? Só que na escala nanométrica, vários desses que ocupassem o volume de um só desses grandes. Vocês concordam comigo que a soma dos átomos de superfície, de todos esses bastõezinhos nanométricos, vai ter uma área de superfície
muito maior do que de um bastão só? Concorda? Porque eu vou ter vários pequenininhos, certo? Ok? Bom, então, e o que é importante ter essa área de superfície muito grande? Ter uma área de superfície muito grande possibilita uma maior quantidade de reações químicas, uma maior quantidade de ligações químicas. Porque quem vai fazer as ligações químicas? Os átomos que estão na superfície, não os átomos que estão no interior. Concorda? Então, se eu tiver vários nanomateriais espalhados no meio de um material, de um produto grande, esses materiais vão combinar com os outros de maneira mais fácil, vão se ligar de forma mais fácil. Ok? Os catalisadores, o que são os catalisadores? São as moléculas lá, que são os materiais, moléculas que são utilizadas para facilitar reações químicas de acontecerem. Por exemplo, na indústria petroquímica. Usa-se muito para fazer gasolina, combustível de um modo geral. Se eu tiver catalisadores menores e colocar a mesma proporção, por exemplo, de massa e volume, né, do que os catalisadores maiores, eu tenho maior área de superfície, então eu consigo fazer mais reações químicas do que eu fazia antes. Ok? Bom, pulei aqui. Bom, e de maneira mais trivial, quanto menor os materiais, maior densidade espacial eu tenho. Quanto menor o meu dispositivo, mais daquele dispositivo eu posso colocar no mesmo volume, na mesma área. Concorda? Sim? Então, por exemplo, um grande exemplo é o computador, né? Por que nós temos computadores poderosos hoje? Os transistores foram ficando cada vez menores. E os transistores cada vez menores possibilitaram que eu colocasse mais transistores na mesma área. E esses mais transistores na mesma área possibilitou que eu tivesse um avanço significativo na computação. Bom, então tudo isso combinado e mais outras propriedades me propicia o desenvolvimento de materiais e aplicações com propriedades inovadoras. Bom, além disso, a nanotecnologia se caracteriza por uma multidisciplinaridade muito grande, né? Aqui uma frase do pesquisador da HP que diz que ele quer, na equipe dele, pessoas que tenham um conhecimento profundo. Opa, perdão. Pulou muito aqui. Culpa da caneta que parou de funcionar. Ele diz que quer, na equipe dele, pessoas que tenham conhecimento profundo na sua área de conhecimento. Mas que possa conversar com os atores de outras áreas, né? Então, por exemplo, ele está desenvolvendo novos materiais, mas tem que conversar com o biólogo, tem que conversar com químicos, tem que conversar com cientistas da computação, tem que conversar com engenheiros, para que o projeto como um todo funcione de maneira adequada. Então, a nanociência, a nanotecnologia, não é uma área muito bem definida como a gente conhece as demais. É uma área que engloba diversas áreas de pesquisa. A gente pode citar como, por exemplo, a química, física, engenharia, computação, biologia, medicina e tantas outras.